Vamos juntos, patriotas! Em entrevista ao UOL, Pablo Marçal soltou uma que deixou todo mundo de queixo caído. O cara simplesmente disse que só vai se candidatar à presidência se o Lula morrer. Isso mesmo. Palavras dele. Se Lula morrer, eu me candidato. E ainda completou com aquele papinho de que ninguém dura para sempre. Olha o nível que a política chegou. Agora tem gente planejando candidatura com base na morte de adversário. Não é mais sobre proposta sobre o Brasil, é sobre quem sai do caminho primeiro. É isso que chamam de nova liderança? De renovação? Na prática, o que o Marçal está dizendo é: se o Lula estiver vivo, eu fico quietinho. Ou seja, ele quer o atalho, o palco fácil, sem confronto, sem coragem. Eu acredito num plano brilhante. Em 2026, o Lula perdendo para o Bolsonaro, que aí vem uma revolta popular, de vamos devolver isso aqui, porque o governo do Lula hoje já fez um rombo fiscal em 24 meses, menos de 24 meses, de quê? Mais de 1 trilhão. Se ele repetir essa merda, ainda mais agora que ele trocou o presidente do Banco Central, ele vai baixar a taxa de juros e vai gastar como uma pessoa, um filho pródigo, que é o que ele tá. Minha visão em relação ao Lula é que ele é o filho pródigo. Pegou a riqueza de um povo e está gastando tudo, que é a última chance dele. O que acontece? Se for o cenário perfeito, Bolsonaro presidente de novo, Tarcísio governador reeleito, parando de falar essas asneiras, Marçal na prefeitura de São Paulo é a tríplice coroa. Não funcionando nada disso e não tendo ninguém, eu já deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese, tá bom? Faz o M todo mundo, batendo 100 mil aqui na UOL, tem que juntar todos os candidatos juntos para fazer isso. A gente está aí... Tem bem rapidinho, Raquel. Rapidinho. Tem vídeo circulando no senhor da internet falando sobre o dízimo. Tem um deles em que o senhor diz o seguinte: eu parei de dar o dízimo quando vi um pastor abençoado pelos irmãos e ele ganhou uma Mercedes. A inveja foi tamanha, a pobreza era tão grande. E eu pensei, você não pode andar nesse carro. Eu pensei, se você é um pregador do evangelho, você não pode andar nesse carro. Os irmãos buscam a prosperidade, mas não querem abençoar quem te ensina. O senhor acredita que os pastores estão explorando os fiéis quando pedem o dízimo? Eu falei disso do pastor Aloysio, que eu convivi 20 anos, e quando eu dei essa declaração, eu era um comunista, né? Um cara que veio da escola pública, amava a pobreza e rejeitava a riqueza. Esse mesmo pastor, tem um evento que eu dou um relógio de ouro para ele de 150 mil reais, que ele abençoou muito a minha vida. Pastor Aloysio, obrigado por ter sido meu mestre, você destravou a minha mente em relação à riqueza. Você hoje lidera uma igreja chamada Videira, que tem mais de 300 mil membros. Eu nunca vi tanta gente prosperar como o senhor ensinou. Quero te agradecer de todo o meu coração e quero falar para todo o povo de Deus. Se você está num ambiente onde vidas estão sendo transformadas, continue contribuindo, acredite nessa liderança, e a igreja é fundamental para mudar e moldar a sociedade. Te agradeço a oportunidade de explicar isso aí, Raquel. Obrigado. E convoco o povo de Deus. Vamos vencer os comunistas e vamos tocar esse povo lá para a Venezuela. Comunista não vota, cristão não vota em comunista. Jesus nunca dividiu o pão, ele multiplicou o pão. Candidato, para esclarecer, tem outros vídeos também falando sobre isso. Pode pegar todos os vídeos. O senhor está voltando atrás? O senhor acha agora que tem que pagar o dízimo? A minha cabeça era de pobre. É igual vocês discutindo o prédio de 1 quilômetro, sendo que vocês nunca construíram nada. É igual vocês falando de 2 milhões de empregos, sendo que vocês nunca geraram. Vocês mesmos, jornalistas, vocês nunca geraram emprego, vocês não sabem o que é isso. Vocês nunca geriram nada. É difícil ter que discutir com alguém que nunca fez isso. Eu era pobre, mentalidade de miséria e essa mentalidade de desonra. A pessoa que me serviu a vida inteira, eu já modelei mais de 200 pessoas. Uma das mais importantes foi um pastor, Aloysio Silva. Eu quero falar que eu amo a sua vida, obrigado por todo o investimento. E todo o dízimo que eu dei nessa igreja, eu prosperei muito e eu quero que todo mundo tenha a liberdade de fazer o que quiser. Um beijo no seu coração, candidato, o tempo tá esgotado aqui, né? Eu vou ainda dar os seus 2 minutos finais, mas eu tenho só uma curiosidade, tem muita pergunta que chega sobre isso, né? Como funciona o seu poderoso e eficiente sistema de comunicação de redes, né? A gente sabe aí das suas redes oficiais que foram derrubadas pela justiça, rapidamente a criação das redes paralelas que estão bombando, né? E fora o engajamento de tudo isso.
Enquanto a gente está ao vivo, cortes são feitos, são publicados e tudo mais. Eu gostaria de saber como é que é feita essa equipe? São voluntários? São contratados da sua campanha? Quantas pessoas atuam nessa sua poderosa rede de cortes e comunicação? Obrigado. Eu nunca esperei que a Fabíola ia falar que alguma coisa minha é poderosa. Quando acabar a eleição, eu vou lançar um canal de televisão também. Eu vou virar apresentador de TV, sendo prefeito de São Paulo. Eu vou virar o cara, ser um filantropo mais poderoso do Brasil. Esse é meu alvo. Um dia eu chorei vendo o Bill Gates doando 5 bi de dólar. E eu fiz uma oração, falei assim: Deus, eu não admito ser uma pessoa que doa menos que esse cara. Me faz prosperar, que eu quero ajudar o povo. O que acontece? Os cortes, deve ter milhares de pessoas cortando para ganhar dinheiro no TikTok. A pessoa faz o corte, a maior parte dos cortes que vocês assistem não é a minha equipe que faz. Esse corte já está pronto. As pessoas estão aqui agora assistindo. Esses 103 mil pessoas aqui que eu estou dando de audiência, eu quero que vocês lembrem disso. Quando vier os outros candidatos, isso aqui vai ser uma lástima de audiência. Tem uma grande parte de pessoas que estão aqui fazendo os cortes. A minha equipe fica caçando, 3 garotos que ficam caçando esses cortes. Tem um que fica fazendo o corte no próprio celular, só que a maior parte dos cortes e do conteúdo é o que o Facebook faz. Eu vou te dar uma aula aqui, todo mundo está assistindo, precisa aprender. O Facebook é a maior ferramenta do mundo de criação de conteúdo, só que ela não cria uma vírgula de conteúdo. Eles têm mais de 10 mil programadores ali em Palo Alto, eu já tive lá no Facebook, no Meta, e aí esses funcionários, eles só programam. Agora, conteúdo quem gera é o usuário. Eu descobrindo isso em Palo Alto, na Califórnia, lá no Vale do Silício, eu descobri o seguinte, que eu não preciso ficar gerando conteúdo. O conteúdo, ele é recortado por essas pessoas. Então, vocês vão aprender a jogar isso ainda. A política está confusa, eles estão juntando os 3 partidos políticos com os seus 3 marqueteiros para tentar me frear. Aí fica mentindo que eu sou de PCC. Mas, PCC, candidato, sabe por o que exemplo, é? nesse Patriotas momento... contra comunistas. Candidato, não, eu quero saber mesmo a prática, porque o senhor falou agora, são 3 pessoas que fazem o corte para você. O corte é mais ficar buscando o corte que já está pronto. Enquanto a gente está ao vivo aqui, você já fez 10 cortes da nossa entrevista, né? No Instagram. Sim. Quer dizer, não foi você, foi a sua equipe. Então são 3 pessoas, esses são funcionários da sua equipe, é isso? Que estão trabalhando na sua campanha. Sim, mas a maioria dos cortes, todo mundo está assistindo, os cortes eles entram. Eu vou abrir deixa eu ver se eu tenho TikTok nesse celular. Não, mas é os que estão publicados na sua rede agora, o que está na sua rede. Mas é tão simples, é só pegar o CapCut. O cara que está postando está aqui do meu lado. Ó. O cara está bem aqui do meu lado, ele está sentado me assistindo, ele ouve, ele já vai lá, pega um pedaço e corta. E já pode. 2 minutos para você encerrar. Vai decorrer ao longo do dia. Para eu explicar mais para vocês, eu tenho que vender a mentoria. Só que eu sou prefeito agora, eu vou parar até aqui. Candidato. Porque isso aqui é o que me trouxe até aqui, sem dinheiro público, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem padrinho político, só Deus e o povo. Agora, quer aprender mais, vai ter que comprar uma mentoria depois de 6 de outubro. 2 minutos para encerrar, candidato. Seu recado final aí para a audiência. Obrigado, Raquel. É sempre muito bom falar com vocês, ao Haddad aí. Vou falar Fábio, que depois alguém vai fazer um corte falando que eu estou mandando abraço pro Tachad. Fabíola, foi muito bom. Eu acho que foi bem propositivo mesmo. Gostei, acho que essa pode ser considerada a melhor entrevista de propostas. Lá no Roda Viva, infelizmente, de 18 perguntas, 15 era só de baixaria, aí tem que levar, corte rápido, né? Mas eu agradeço ao povo de São Paulo. Eu não sou o melhor cara de São Paulo para ser prefeito dessa cidade, não. Deve ter 10 mil pessoas melhores que eu, mas não tem a coragem que eu tenho, não tem o desapego que eu tenho, não tem a inteligência emocional que eu tenho, não tem a capacidade de gestão que eu tenho. Em relação aos meus concorrentes, nenhum deles consegue vencer em absolutamente nada. Numa disputa de física, mental, nem espiritual. Nenhum. Talvez uma pessoa deve ganhar de mim na prova do Enem, que eu vi de escola pública, a pessoa estudou em outros lugares, mas fora isso, eu sou o que tem um coração já voltado para o povo, o que mais enriqueceu, o que mais pagou imposto, a pessoa que mais ajudou no Rio Grande do Sul, individualmente falando, na África. Eu quero que seu filho tenha escola, eu não quero que seu filho seja preso, eu não quero que você tenha injustiça, eu não quero que seu filho seja morto pela polícia, eu quero investir numa escola olímpica, eu quero mudar o rumo desse país, e eu estou aqui para te falar que até 2050, a minha entrada na política é para cumprir essa palavra. Até 2050, nós seremos a nação mais próspera da Terra. Eu carrego esses códigos, nenhum político tradicional tem isso. Eles não entendem de riqueza, não sabem nada de mentalidade, nunca vai mudar a sua vida. Então esparrama para todo mundo essa frequência. Eu estou aqui, eu vou ficar 12 anos na política. Depois eu vou sair
e vou curtir a vida com a minha coroa, que é a minha esposa. Então é isso, patriotas. O Pablo Marçal escancarou o que muitos já desconfiavam. Ele só entra na disputa se o Lula morrer. É isso mesmo. Um líder que só tem coragem se o descondenado sair de cena. Isso não é postura de conservador, isso é oportunismo puro. A direita precisa de gente com peito, com valores, com coragem para enfrentar o sistema de frente, com o Lula vivo ou morto. Esse papo de esperar o inimigo cair para se mover é coisa de covarde disfarçado de salvador. Fiquem atentos, patriotas! O Brasil não precisa de mais um marqueteiro ambicioso, precisa de homens e mulheres comprometidos com Deus, com a pátria e com a liberdade. Até a próxima! E vamos juntos, sempre na defesa do que é certo.